Olá, saudações, salute! Meu nome é Leonardo Magalhães, sou escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei esse canal para dicas de leitura, crítica literária referente ao assunto fé e espiritualidade, religiões, religiões mundiais, sociologia da religião, história das religiões e hoje sobre literatura e religião, este livro A Travessia do William Young, que é o mesmo autor da Cabana, que já fala na capa, né? Cabana, milhões de exemplares vendidos. Cabana, que é um livro que está para releitura, não sei se eu vou reler, né? Eu li uma vez Cabana, que é um livro polêmico nessa mesma temática de literatura e religião. Em outro canal eu já comentei esse livro. É uma literatura muito simples, né? Assim, a forma como o William Young conta a história é muito simples, né? Ele vai direto ao ponto. O outro livro, A Cabana, ele vai falar muito a questão do perdão. Né? Acho que o mais importante do livro, é o tema central do livro, é o perdão, e ele conta bem, né? Esse processo de perdoar, né? O homem, o protagonista da história, né? Tem esse trauma, porque a filha é sequestrada e morta numa cabana na meio da floresta, e ele volta lá para ver e tal, né? Assim, para enfrentar esse drama, esse trauma nele, na família. E ele vai ter que rever então esse passado, né, que ele tentou assim esconder de si próprio, a dor, né, da perda, então é assim uma dor terrível. E aí a questão é acabando, né? Acontecendo ou não, é tudo mental ou não, acontece no livro a questão que a Trindade, ou seja, o Deus em três pessoas, aparece em três pessoas, o que é muito complicado, né? Até por questões trinitárias, né, para quem acredita na Trindade. Porque se Jesus é a forma visível do Deus invisível, então só apareceria Jesus, né? Então ele chegaria na cabana, encontraria Jesus, fala assim, eu sou o que você vai ver da Trindade, né? Porque, né, a seguinte Trindade, um Deus tem três pessoas, e aí a pessoa que representa Deus na Terra é Jesus, né? Mas lá ele encontra uma senhora de idade, né? Que se fala como Deus Pai, um jovem judeu que é o Deus Filho, né, o Jesus, e uma asiática, né, uma japonesa, que é o Espírito Santo. Então já começou a complicar, né? É, fosse um trinitarista, né, de fórmula assim, aquela bem dogma mesmo, eu faria um personagem único de Jesus que aparecesse e ele falar, eu sou os três em um, né? O que você vai ver do Pai é eu, o que você vai ver do Espírito Santo sou eu, porque, né? Aí lá ele deu uma forma. E mais complicado ainda, que parecia uma coisa meio unicista, que é a figura do Deus Pai, lá, que também pode aparecer como um senhor indígena, é as marcas da cruz, ou seja, dos pregos da cruz, né? Como se aquela ideia unicista de que só existe uma pessoa, um Deus, uma pessoa, então Deus morreu na cruz também. Né? Então, ou seja, Deus também, o Deus Pai no caso, né? Teria a marca dos pregos na mão, né? Então, uma coisa assim complicada que para muitos é heresia, né? Então, eu acho que ele fez isso de propósito lá no Cabana para chocar. E aqui ele faz coisas de propósito para chocar. Ele percebeu que a fórmula, né? A mensagem aqui é a questão de aproveitar a vida, o carpe diem, e de prender justiça. Porque nós temos aqui o Tony, né? O Anthony Spencer, é um senhor aqui de 40 e poucos anos, um empresário bem sucedido, só que cheio de problema na família e por mais dinheiro que ele tem, ele não é uma pessoa feliz, né? Então ele sempre tem dor de cabeça, problema assim de enxaqueca, né? Uma dor de cabeça mesmo, forte. Por mais dinheiro que ele tem, por mais propriedade ele tem, sempre tem preocupações, né? Ele tem que jogar na bolsa, né? Época de crise. Então ele é um homem sempre pensando em lucrar, né? Então quem é empresário está pensando em fazer tudo com o propósito de ter lucro, né? Então tudo ele pensa que tem que ter um propósito no sentido de ganhar alguma coisa, né? Que nada é feito de graça, alguém sempre tem interesse sobre, né? Então quem lida com advogado pensa a mesma coisa. Ah, ele está pensando nessa cláusula aqui, esse parágrafo, esse inciso. Então ele é uma pessoa muito pragmática, né? E ele é muito desconfiado, né? Então assim, uma pessoa que tem muito dinheiro sempre acha que as pessoas estão se aproximando porque ele tem muito dinheiro, né? Então não é uma pessoa exatamente feliz. A gente acha que ser feliz é ter muito dinheiro, mas aí você vai preocupar que você tem muito dinheiro e você vai administrar esse dinheiro, vai aumentar e vai impedir que as pessoas botem a mão nesse dinheiro, né? Ou seja, então você começa a preocupar com o dinheiro e aquela passagem na Bíblia, né? Onde estará o teu tesouro, estará o seu coração, né? Jesus falou lá em Mateus. Então é isso, né? A mente do rico ela está monetarizando tudo, né? Tudo tem um valor. Então ele vive em Oregon, no estado lá. O livro chama Travessia ou Crossroads, né? Que seria encruzilhada. Em 2012 e aí ele vai então desenvolver o tema porque o autor vai desenvolver o mesmo tema da cabana, né?
com as mesmas aparições divinas, aqui vai ter contato com as aparições divinas, e vai ter as mesmas discussões sobre a Trindade, né? Aqui ele vê Deus como uma comunidade, né? Deus é o 3 em 1, 3 pessoas em um. Então ele sempre fala que Deus é uma pluralidade, né? Então ele leva muito a pé da letra que ele façamos o homem à nossa imagem, né? Semelhança. Então ele, essa leitura que ele comenta mesmo aqui no livro, né? Que não é uma leitura exatamente judaica, né? Que o judaísmo é o Deus um e único, né? O chamar Israel, né? Chamar Israel, ouça Israel, Deus é um só, né? Então ele vai falar dessa Trindade, que aqui não vai aparecer só como Jesus, né? Vai aparecer também o Espírito Santo. Então vamos ver. Então acontece que o Anthony, né? O Tony, que ele vai então ter esse problema de um derrame, né? Um derrame cerebral, um AVC, e ele vai ficar em coma, quase à morte, né? Então ele vai ser levado às pressas do hospital, e lá no hospital ele vai fazer uma viagem astral, podemos dizer assim, né? Uma experiência de quase morte. Interessante, algumas vezes esse livro é classificado como espírita, né? Não sei se o autor ficou sabendo disso, mas é porque esse estado de quase morte, a consciência, né, existe fora do corpo, né? Também tem no espiritismo isso, e ele passa a ter experiências, assim, ele se encontra no local, que ele não sabe onde é, e pessoas conversam com ele. Então é isso, uma experiência estranha, né? Então ele sai do corpo, ele que é o materialista, ele que é um ateu, que acha que morreu, acabou, acha estranhíssimo que ele está morrendo, mas ele está andando numa paisagem, numa casa em decadência, assim. Mas que casa é essa? Onde é que eu estou? No céu? Estou no purgatório? Estou no inferno? Né? E surgem pessoas para conversar com ele sobre a vida, as pessoas sabem tudo sobre a vida dele. Sabe onde é que eu estou aqui? Que limbo é esse, né? E aí, uma dessas pessoas, um homem que conversa com ele, né, de forma bem paternal, assim, tal, tentando conversar sobre a vida dele, se ele percebe que a vida dele foi jogada fora, essas ambições, que ele não viveu plenamente e tal. E aí essa pessoa se identifica como Jesus. Ah, eu sou Jesus, tal. E esse Jesus é a manifestação de uma trindade, que vai conversar com ele, e aí vou te apresentar outra pessoa, né, da nossa comunidade aqui, e aí ele chega numa outra casa, encontra uma senhora indígena, né, a vovó, uma senhora indígena, Lakota, né, que é uma dessas tribos lá de indígenas dos Estados Unidos, né, se eu não me engano. E aí começa a conversar com ele, e ela também sabe tudo da vida dele, né, e conversa com ele assim de forma bem maternal, né, e aí ele descobre que é o Espírito Santo, né, falta só aparecer o Deus Pai. Então assim, ele faz para chocar, né, porque obviamente o Espírito, né, a Bíblia fala que Deus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, já está claro, né, que a manifestação em corpo físico é Jesus, né, seguindo a Trindade, né, seguindo a Trindade que diz que Jesus é uma figura divina, que é a manifestação visível do Deus invisível, né, estou citando a Bíblia aqui. Mas ele faz, né, ou seja, como ele viu que deu certo lá, essa fórmula lá no Cabana, que todo mundo ficou comentando isso, né, sendo que a história, se não tivesse essa cena chocante, aparecer a Trindade e tal, a história até é boa, assim, né? A questão do perdão, como eu falei, a questão do perdão é uma história boa, ele leva, né? Assim, não é uma grande literatura, não é um José Saramago, né? Não é um José Saramago, não é um Philip Roth, né? Assim, não estou analisando a literatura da coisa, estou analisando o enredo e a proposta do autor, que é válida, né? A proposta do autor é válida. Muito bem, então ele vai chegar nesse lugar que é o lar e vai conversar com essas pessoas, né? Vamos ver o que mais que a gente pode destacar aqui, que eu notei um monte de coisa, né? Muito bem, então esse Jesus que aparece para ele é um Jesus humano, igual lá na Cabana também, um Jesus bem humano, conversa com ele sobre coisas humanas, né? E ele, às vezes até parece lá no, igual aquele Krishna, né? Que é o Vishnu, lá no Gita, que é a tradição indiana, né? Tradição indiana, bramânica, em que o Krishna conversa com Arjuna na véspera da batalha, no meio da batalha, né? E fala assim que eu é que movo tudo, né? Eu que mantenho tudo. Então tudo está sendo movido por mim, né? Que aí ele fala assim, ó, eu mantenho o universo, né? Então, mas ao mesmo tempo Jesus aqui, que mantém o universo, ele fala, eu sou diferente do Pai e sou diferente do Espírito Santo, mas nós somos o mesmo Deus, né? Então, ou seja, o cristianismo não é um politeísmo, ele deixa claro, assim, nós somos tão monoteístas quanto os judeus, né? Não sei se os judeus concordariam com isso, né? Se você conversar com um judeu é diferente a ideia, né? É o mesmo Deus, só que as pessoas têm uma visão diferente, é isso que eu tinha que ter falado, né? Ou seja, não são deuses diferentes, mas a forma como o ser humano vê, né? Se você conversar com o islâmico, a ideia de Deus transcendente não comporta essa manifestação pessoal, não Deus encarnado, né? Muito bem, então ele já coloca isso aí ele vai discutir justamente isso, né? O que são as ideias de trindade, né, que o ser humano fala, e que a verdadeira trindade seria compreender, por exemplo, o ser humano que é corpo, alma e espírito ao mesmo tempo, né? Então nós não somos, nós não temos um espírito, temos um corpo, temos uma alma. Nós somos o espírito, nós somos a alma e nós somos o corpo,
né? A ideia de entender essa comunidade aí de três coisas, né? Três fenômenos, que é a matéria, né? A consciência e o fôlego de vida, né? Ou seja, então, o corpo, a alma, a consciência, o pensamento e a vida, né? De onde vem a vida? Quem propôs a vida, né? De onde surgiu a vida? Quem mantém a vida, né? E aí tem as discussões filosóficas e fala assim, olha, o problema foi que os gregos tentaram interpretar, né, o judaísmo, e foi isso, né? O cristianismo é isso, é os gregos, os romanos tentando entender o judaísmo, né? Então formou-se uma nova religião a partir do judaísmo, né? A gente já discutiu várias vezes aqui a formação do cristianismo, né? Então ele vai conversar com a vovó, né, a vovó Lacota aqui, né, vamos chamar assim, e ela sabe tudo da vida dele e fala, ó, você tem que aproveitar, você tem que, né, fazer justiça, você não aprendeu o que é justiça, você não aprendeu a se perdoar, e realmente ele se odeia porque ele desperdiçou a vida, né, e achou que quando morresse não teria nada, não teria que prestar conta a ninguém, né, então, aquele ateu por conveniência, você espera que não tenha nada do outro lado para não ter que prestar conta, né, então, melhor ser ateu. É um pensamento ateu esse, né? Então, melhor não ter nada do outro lado, que se tiver eu tenho que prestar conta, né? Então, e aí na conversa você percebe ele né, com essa senhora que se manifesta como Espírito Santo, né? Ou se diz Espírito Santo, é que o Tony sempre está tentando entender as intenções da fala do outro, né? Então ele sempre está elogiando, avaliando, pensando no propósito, no que ele ganha, no que ele lucra, né? Sempre não na conversa em si. Ele não entende a conversa em si, ele acha que a conversa serve para algum propósito, para alguma coisa, né? Então ele pensa assim, o que se ganha nessa conversa? A própria conversa, né? O que você ganha é a própria interação. E aí a vovó aqui explica, ó, você está morrendo, né? Você quer uma outra chance? Aí eles dão outra chance para ele, né? A Trindade aqui. Jesus realmente aparece para ele aqui e fala assim, ó, vou te dar outra chance, né? E aí ele volta para o hospital. Ele volta lá no hospital, só que ele volta na mente de um menino, né? Porque é o seguinte, aí começa a contar outra história. Lá no capítulo 7, no hospital lá, tem outro drama se desenrolando, que é uma senhora com dois filhos, né? Dois adolescentes. Um adolescente, ele acho autista, assim, um garoto especial, né? Síndrome de Down. E também tem uma menina, uma adolescente, né? Que está com leucemia. Daí, ele entra entre esses personagens, né? A senhora foi abandonada pelo marido, questão assim. E aí ele entra na mente do menino, né, e começa a sentir o mundo pelo menino. Então ele que despreza, né, essas pessoas que não são eficientes, né, então ele tem esse desprezo pelos autistas, né, pelos deficientes, né, pelos retardados, como se diz, né, no vulgar. E aí mostra que ó, toda a vida é importante, né, e você fica desprezando, achando que as pessoas só servem para a eficiência, para o trabalho, né, e essas pessoas ficam aí dependendo, né, do Estado. Então é isso, vai ter uma outra entrada na história que é justamente isso, né? Ou seja, a segunda parte do livro, né? Imaginando, né? Se o livro fosse dividido em duas partes, porque agora acontece vamos dizer, outro capítulo, outra parte do livro, no sentido de que agora ele tem a segunda chance. A segunda chance ele vai poder curar alguém, né? Eu imagino que ele vai poder curar a jovem que está lá com leucemia, né? Assim, entre a vida e a morte, né? Então, a história se passa como ele agora acompanhando, né? Ele tá em coma, mas ele acompanha a mente do menino, né? Que é um jovem de 16 anos, só que ele tem a mente assim, de um menino de 7, 8 anos, né? Então, questão da criança especial, né? E a sensibilidade, né? O menino tem uma alta sensibilidade que ele percebe as pessoas, coisa que as pessoas comuns, né? Entre aspas, assim, não percebem, né? Então, ele vai mostrar isso aí, né? Interessante a perspectiva das pessoas autistas, né? Capacidade de relacionamento que elas têm de perceber quem é bom e quem é mal, quem é confiável e quem não é confiável, né? A percepção humana que os autistas têm. É isso aí. Outra dica de leitura também, mas só que não é literatura, né? É um dos próximos livros que a gente vai falar aqui no canal, que é Minha Religião, do Tolstói. É um livro que vai falar da vida religiosa do Tolstói, que escreveu lá o Guerra e Paz, A Morte de Ivan Ilitch, Ana Karenina, né? E ele vai falar das relações dele lá com a igreja católica ortodoxa russa, né? Na Rússia tem a igreja ortodoxa, né? E aí ele vai falar a questão da verdadeira religião para ele, né? Como ele encara o cristianismo, a ideia do pacifismo, a ideia da caridade, né? A ideia do despreendimento, do desapego. Podemos dizer até que o Tolstói é meio franciscano, né? Também vou reler a biografia, vida e obra, a missão do Francisco de Assis. E aí, interessante essa relação do cristianismo, não como uma religião, não como sistema de fé, não como sistema de dogma, não como cerimoniais e ritos, mas como vivência, né? Então, o Tolstói era um pacifista, né?
um anarquista cristão, podemos dizer, né? Diz que é um anarquista cristão, porque ele renegava o Estado, a instituição, a igreja, mas permanecia cristão, né? Ou seja, a ideia de que Cristo não veio fundar a igreja, né? É o básico do Tolstói. Em breve vamos falar, né? E aí, se eu tiver mais algumas questões, né, sobre a travessia ou a cabana, se eu reanimar a ler, né? Eu indico a leitura, mas se eu animar a ler, aí eu faço um vídeo específico sobre a cabana, né? Ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.